Me agradou muito. Secularização é a perda da localização do sagrado. A perda, nós perdemos a localização, não sabemos onde está o sagrado. A perda da localização do sagrado. Ok? Vou dar para ficar essas coisas muito teóricas, eu gosto de dar exemplo, está claro. Então, se você entra numa igreja, você sabe que o sagrado está ali, é isso? Aí tem um lugar chamado igreja, lugar sagrado. Meu templo, nosso templo, os cabelinhos brancos do eu são poucos, né? Eu posso olhar assim, vejo essa floresta escura e o eu aqui, essa brancura aqui. Obrigado. Entende? A gente entrava na igreja, era um silêncio, só as beatas que fofam, só ouvia sussurros beatíficos, nada mais. Ninguém era capaz de conversar numa igreja. Não é verdade? As pessoas mais antigas. Agora experimente para você ver. Acaba a missa, você não sabe se aquilo ali é o término do jogo do Ceará contra o Flamengo, ou é se é o fim de uma missa ou o fim de um casamento. Se é casamento, esse mesmo fala. Aí você pensa que é uma escola de samba que acabou de entrar na igreja. Entende? Quer dizer, aquele espaço perdeu. Você perdeu a noção de um espaço sagrado todo o tempo. Porque não é um momento só da celebração que ele fica sagrado. Ele é sagrado todo o tempo, já não está localizado. Então olha a diferença agora. Eu sei que é mostrando a diferença para mostrar onde está o futuro. Então o futuro não vão ser mais os espaços sagrados, mas vão ser as celebrações que valem por elas mesmas. Se uma celebração é bonita, onde ela for, ela leva o sagrado, no sentido, leva a transcendência, a experiência de Deus. Já não é necessário que ela seja e esteja no lugar sagrado. E pelo contrário, em alguns lugares sagrados, e uma das coisas mais sérias que nós estamos vivendo, acho que no Ceará não acontece isso, mas em outro lugar acontece, que quando há casamento, uma confusão enorme, um falatório, no começo, no meio e no fim. No meio ainda respeita um pouquinho, se o padre tem um pouquinho de autoridade, se não, nem no meio. Uma vez, o famoso padre lá de Belo Horizonte, o tipo Fábio de Mello, nós tínhamos nossos Fábios de Mello também. Aliás, foi meu aluno, viu? Muito obrigado. Outro dia, essa piadinha, depois eu volto. Aí eu estava na sacristia, aí chegou uma senhora: padre, eu não sabia que o senhor era tão importante. É, o senhor não sabia? O padre de Mello falou do senhor. Ah, meu filho, padre de Mello falou que eu fui professor dele, mas eu não me lembrava dele, isso que é o pior. Naquela época eu era famoso, né? Então eu nem lembro mais, assisti alguma aula com o curso, porque ele fez mestrado conosco, né? Fez mestrado na FAP. E ele veio mais capaz, porque fez mestrado. É um homem jamais doutrinado. Então, voltando agora para a questão do sagrado, quer dizer, o futuro não será mais que nós sacralizemos as celebrações pelo lugar, mas que a celebração é que faz aquele momento ser importante. Essa vai ser a grande diferença. Qual o futuro do cristianismo? Então o futuro vai ser, por exemplo, um grupo que chama Formação Cristã Libertadora, por exemplo. Parece que existe lá no Japão, não foi? Acho que veio de Tóquio. Eu acho que é de Tóquio, né? Formação Cristã Libertadora, é o movimento de Tóquio, não é isso? É. Lá em Tóquio, esse movimento, por exemplo, quando se reúne na casa assim e recorda a memória de Jesus, ali está o sagrado. Ali a casa pode ter um cachorro latindo, pode estar com um biscoito ao lado, mas o encontro tem uma realidade sagrada nesse sentido, da experiência de transcendente. Então o nosso futuro vai muito mais nessa direção. Se o sagrado não marca lugar, nós podemos marcá-lo com as nossas reuniões, nossas comunidades, nossas vivências. Terceiro pontinho também, que é a secularização. A secularização produziu o seguinte efeito: ela humanizou, tornou humano aquilo que nós chamávamos antigamente sobrenatural. Você dá os exemplos mais banais. Vamos imaginar, estou avisando aí que é para acabar a palestra, não é? Então, vou dar um exemplo bem concreto. Vamos imaginar que nós vamos almoçar
agora essa noite, jantar. Jantar era um ato humano, até bastante animal, né? Porque os animais também comem, né? Mas humano, nós estamos jantando. Isso não tinha valor nenhum para a eternidade, o ato humano. Aí chega o pai e diz: filhos, vamos rezar? Vamos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Esse ato ficou sobrenatural. Ele ficou meritório para o céu, porque eu tomei o ato natural e fiz sobrenatural. Assim era um pouco a nossa cabeça. Eu me lembro que nós éramos estudantes, não havia uma aula que o professor não começasse rezando. A aula era um ato normal, acadêmico, secular, não tinha valor nenhum espiritual, nem merece o céu. Por isso o professor de filosofia, coitadinho, nós temos o céu pequenininho, que só ensina matéria secular, que não tem nada de divino. Agora, mas às vezes rezavam no começo da aula, aí a aula ficava sobrenatural. Aí veio a secularização e diz: não, o humano, ele já está impregnado do divino. E há uma frase bonita, das coisas mais bonitas de um teólogo, não sei se você ouviu falar dele, pouco conhecido aqui, provavelmente, Leonardo Boff. É bem desconhecido, é um teólogo desconhecido lá de Petrópolis, uma cidadezinha vagabunda ali perto de Petrópolis. Como é que é o nome da cidade? Itaipava, é o teólogo de Itaipava. Mas ele tem uma frase belíssima assim, falando de Jesus. Humano assim, ele mostra que Jesus era humano na maneira de tratar as pessoas, de perdoar a prostituta, de acolher o leproso, de jantar, tomar um sorvete com Marta e Maria naquela casinha gostosa, no weekend. Ele fez um weekend lá naquela cidadezinha perto de Jerusalém. Aí Jesus diz assim lá: tão humano assim só pode ser Deus mesmo. Olha que frase profunda. Dizer, no humano ele manifesta o divino. Então, o pai com a esposa, com os filhos, só pelo fato deles estarem ali, tomando a refeição, mesmo que não tenham rezado antes, já é uma ação em que a presença de Deus está lá. A secularização nos abriu para isso. Então, qual o futuro do cristianismo? O futuro do cristianismo será nós valorizarmos esses atos humanos. Agora o professor de filosofia melhora. Então ele dá uma aula sobre Habermas, complicadíssimo. Só ele e Habermas entenderam. Então, esse esforço intelectual, passar a verdade para os alunos, fazer conhecer a razão comunicativa. Aí os alunos ficam se comunicando, dando beijo no outro, abraçando, razão comunicativa. Fazendo isso, está realizando o quê? Ato natural? Não. Sobrenatural também não. O humano envolvido pelo divino. Muda-se a categoria, tira-se essa palavra natural e sobrenatural, como fosse um corte, e mostra-se que na realidade humana, verdadeiramente humana, está presente o mistério da encarnação, o mistério trinitário, está presente. Então nós temos um futuro maravilhoso. Então nós cristãos, com o nosso olhar da encarnação, da presença do infinito mistério de Deus em todas as realidades, podemos apontar maravilhas do mundo, que até então nós não sabíamos que era maravilhoso. Quando nós falamos para os jovens, por exemplo, né, mostrar que o namoro deles, quando é um namoro bonito, de dedicação, de carinho, de ternura, de conhecimento, de mostrar um ao outro que um é importante para o outro, que o outro é que me faz crescer, nisso ele revela o mistério da fé cristã. Então essa igreja vai ser muito rica, se nós captarmos isso. Agora, se nós voltarmos de novo, pensando que o natural não vale nada, só vale o natural, é só fazer procissão o dia todo, que é muito bonito também, mas não é só isso. Outro ponto da secularização, essa é já mais profunda e mais difícil. As ciências trouxeram uma nova maneira de pensar, de formar até a nossa cabeça. Em que sentido? Em que elas fazem o esforço de tornar o real, a realidade, inteligível com os recursos de que elas dispõem.
Então ela quer fazer com uma realidade qualquer, mas esse nosso encontro aqui. Vamos imaginar se eu fosse um sociólogo. Claro que eu nunca falaria que vocês viriam aqui porque o Espírito Santo tocou o coração de vocês, que a Trindade habita. Não, isso não. Sociologia nem sabe que existe Santíssima Trindade e muito menos Espírito Santo. Weber conhece carisma, mas não o carisma nosso do Espírito Santo. Você não conhece. Então ele vai dizer, não, vocês vieram aqui porque o diretor do colégio é um rapaz muito vivo, muito inteligente, organizou, fez até pôster, coitadinho. Gastou tempo para fazer pôster e mandou carta, etc. Aí então organizou as pessoas, transformou um velhinho de fora. Eu queremos ouvir um velhinho. Sabe o que velho sabe falar? Então vem pessoal aqui. Isso o sociólogo faz. E o que eu tentei fazer? Entender por que vocês estão aqui. Então, aí diz o sociólogo, para que a fé? Para que a fé? Se eu posso explicar. Isso que é secularização. Para que fé? Olha, vai dizer um exemplo. Você acha que na revelação do segredo de confissão, que não foi em confissão que me disse, e já está no céu, foi o Betinho, Herbert Souza. Betinho, acho que para algumas pessoas mais antigas, é um nome conhecido. Ele morreu já uns anos atrás, foi um dos maiores líderes que nós tivemos estudantil, na época de 63, veio o golpe de 64, aí ele entrou um pouco entrou na clandestinidade, saiu do país, etc. E voltou até merecer uma música, a volta do irmão do Enfio, não é esse? Né? Que a Elis Regina cantava, não é isso? Eu sou bom de música, mas acho que Elis Regina canta, não é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. O irmão, esse é o Betinho. Pois ele me disse isso. Ele se dizia já ateu no final da vida dele. Por quê? Porque a fé não me diz mais nada, bastam as ciências políticas. Com elas eu explico tudo. Eu não preciso da fé para explicar nada. Aí, que futuro nós temos então? No mundo em que a ciência explica tudo, que futuro nós temos? Essa é a nossa pergunta. Ela vai tentar responder essa pergunta. Aí nós temos que começar a distinguir. De fato, no mundo da explicação analítica, realmente nós temos que deixar e ouvir as ciências. Então nós devemos ser mais humildes agora, isso sim. Muitas razões que nós atribuímos facilmente a Deus, que nós o invocávamos para cada coisa, um Deus factotum que fazia tudo, nós temos que ir devagarinho, calma lá. Ou, como por exemplo o Evangelho, que não tinha uma cultura moderna, a pessoa tinha uma epilepsia, naquela época, era um demônio, ele não tinha outra maneira. Como é que eu ia explicar? Você está bonzinho, de repente começa a tremer, não faz frio, não tomou remédio, começou uma tremedeira, só pode ser capeta. Não tinha outra explicação. Hoje chega um neurologista, então, você tem um problema cerebral, não sei o quê, ligação cerebral, manda fazer os exames, descobre lá uns trenzinhos no cérebro, explica, botou bem o remédio e acabou a tremedeira. Não precisou de exorcismo, não expulsou demônio nenhum, e a pessoa já não treme mais. Então, remédio, tomou remédio, destreme. Entende? É uma destremição que vem química. Então aí nós não temos que entrar mais. Então nós temos que nos retirar em nome da fé. Não como seres humanos podemos entrar. Em nome da fé dizer, não, nós não temos que dizer muitas coisas que até então dizíamos. Mas chega uma coisa diferente. Quando querem saber do sentido último dessa realidade, nenhuma ciência tem palavra nenhuma dessas. Mas por que estamos aqui? A última razão de estarmos aqui. Essas que você deu, seu sociólogo, ótimo, são boas, mas não é a última razão. Há uma razão muito mais profunda, que enche meu coração, que dá sentido à minha existência. Essa nós chamamos presença da Trindade. É a fé. Então o cristão vai ter sempre uma tarefa de dizer uma palavra última, mas não última no sentido de solução, como nós tivéssemos a solução dos problemas, não é nesse sentido de última não, última no sentido que é a que explica, que dá uma explicação radical. Parivasi, nosso mestre comum, quando ele falava da experiência de Deus, nos artigos brilhantes que ele escreveu, ele
Ele falava, a experiência do sentido radical. Tem último sentido. Essa é só a fé. Isso é só Deus. Todas as ciências vão dizer o sentido intermédio, penúltimo, antepenúltimo. Mas lá, a última razão, por que somos existimos? Quem é que nos existiu? Qual é o nosso destino último? Para onde vamos? De onde viemos? O amor nos cria. Nesse sentido, por exemplo, quem fez um trabalho fantástico nessa direção foi um teólogo francês chamado Teilhard de Chardin. Olha que ele começou a escrever na década de 20. Década de 20, quando as cabeças todas eram cúbicas, quadradas por todos os lados. Então, ele começa a mostrar que nesse imenso processo evolutivo de 13,7 bilhões de anos, existe um espírito no início e um espírito no fim, ponto A, ômega, que é no fundo Cristo e Deus. Portanto, ele vê todo o processo evolutivo, as moléculas que se agrupam, formam a substância e elas se complexificam, surge a vida se complexifica, vira um animal e chegam bilhões de neurônios, aí surge um ser humano. Tudo isso, o que explica? Explica para ele o processo de harmonização